Oi pessoal, hoje mais uma edição especial do podcast de letra para você que segue aqui a gente no canal do YouTube. E essa entrevista é marcante porque foi a última vez que a gente gravou o programa de letra, que está em todas as plataformas de áudio, todos os programas estão lá, a gente já tem 107 edições, mas esse programa, que foi ao ar no dia 10 de março de 2020, foi o último programa presencial. Logo depois começou a pandemia e a gente nunca mais se reuniu para fazer o programa. Hoje a gente consegue, via reunião online, falar com pessoas que não estão aqui. Mas naquele momento a gente nem pensava nisso. Mas é um registro bem legal da trajetória, da carreira do Jairo Silva. Nosso colega da Rádio Transamérica, comentarista, foi um grande repórter e hoje é um grande comentarista. Vamos com a gente nessa, viajando com o Jairo Silva. E eu mais uma vez peço, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, faça esse canal junto com a gente. Tem o De Letra, né, que é o programa de hoje, tem o Futebol Raiz às sextas-feiras, tem o Bola no Corpo às segundas e, claro, tem os meus comentários pós-jogos e também em momentos em que é necessária a minha opinião. Mas agora é hora de Jairo Silva. A partir de agora, escute aí esse grande cara, esse grande profissional do rádio. Alô galera, começando mais um podcast de letra e hoje especialíssimo porque temos convidado especial para a segunda edição do nosso Viva ao Rádio. Fizemos o primeiro Viva ao Rádio com o Mário Neto, ele gerou um filhote que é o das mancadas, mas hoje é o Viva ao Rádio de novo para homenagear outro nosso colega e com muita alegria nós estamos aqui hoje com o nosso Jairo Silva! Jairo! Obrigado! Comentarista da Rádio Transamérica. O pai! Não, o original. O outro é rebento. O genérico, né? Mas o Jairo, comentarista da Rádio Transamérica, uma história na comunicação paranaense, desde lá de Londrina na Rádio Paiquerê, agora aqui em Curitiba, Rádio Clube, Rádio Transamérica. Jairo, que bom que você está aqui. Prazer ter você aqui no podcast de letras. O prazer é todo meu, né? Ainda mais estando com vocês, uma equipe maravilhosa que eu aprendi a admirar como amigos e como profissionais ao longo da minha carreira. Vocês fazem parte da minha história, né? Então não há outra razão para não dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Olha, lembrando que o podcast de letra é um patrocínio de fabricante de carrocerias de ônibus Marco Polo. Marco Polo sempre aqui. E Pague Tudo, o aplicativo de pagamentos que você pode confiar. Um produto do grupo ABL. Agradecendo mais uma vez os nossos seguidores, cada vez mais seguidores nos agregadores de podcast. A Juliana ficou super feliz com a audiência do nosso podcast do Dia da Mulher. Foi bem bacana mesmo. Eu até perguntei 2 vezes se era aquilo mesmo, né? Eu me surpreendi, realmente o resultado fantástico. Não, é bem bacana, a gente tá criando esse costume, né? Toda quarta-feira, 2 da tarde, tá no ar o nosso podcast de letra. E olha, quando eu falei que o Jairo era para ser o nosso convidado, foi uma euforia que todo mundo queria vir. Só que daí aquelas coisas acontecem, né? O Dudu conseguiu fugir da reunião, a Ju vai trabalhar hoje no jogo do Paraná. Lembrando que a gente está gravando nessa terça, dia 10 de março de 2020. Para você que está ouvindo aí em 2024, 2029. Eu espero que o pessoal que esteja tocando na reunião que eu estava participando não ouça o podcast, porque eu não falei nada, eu saí de fininho. E daqui a pouco eu volto lá como se nada tivesse acontecido. E o Dudu saiu de fininho, digamos que não é exatamente. Não é fácil. Mas assim, todo mundo queria participar. Receba um abraço do Ricardo Bregense, que está no Chile no dia dessa gravação. Atlético, sabe, o Diogo Souza que tá de férias, tá todo mundo aí acompanhando. Mas Jairo, se eu não estou enganado, são aqui em Curitiba 21 ou 22 anos que você tá. 22. Já sabe até da minha vida. Eu lembro porque a gente quase trabalhou junto naquele tempo da Rádio Clube. Um pouco sim, né? Chegou ali a beirar. Você estava como estagiário, né? Eu falava no começo.
foi logo no começo. Depois eu acabei trabalhando, era a mesma turma do Leonardo Benjúnior, do Nicolas França. Mas, Jairo, conta um pouco. Você não começou, obviamente, aqui em Curitiba. Não. E meu começo no rádio foi até interessante, rapaz. Se eu contar, o povo vai... Eu joguei futebol, joguei no União Bandeirante. Eu vim para o Paraná como atleta. Eu ia contar essa parte, porque assim, Cristiano, você falou que foi estagiário. Eu também fui estagiária da Rádio Clube. E eu conheci o Jairo lá, assim como o Jairo Júnior também. Saudade da Rádio Clube. E essa história aí que ele foi jogador, eu também descobri lá, ele me contou essa história. Juliano, meu ingresso no rádio foi muito engraçado. Porque como eu havia jogado futebol, eu tinha parado. E aí o Alcir Ramos, que saiu da Rádio Clube, foi trabalhar em Andirá, na rádio que era do Hermas Brandão na época, na Rádio Cultura. Ele perdeu um repórter, o cara ficou doente, uma coisa assim, ele não tinha outro. Coisa do interior, né? Aí ele falou pra mim, você jogou bola, deu tanta entrevista, faz reportagem pra mim. Eu falei assim, eu vou lá, mas pô... Nunca... Você jogava do quê? Eu jogava de meia direita e ponta direita. Eu tô me referindo ao meu tempo, que era meia direita e ponta direita. Hoje já mudou a linguagem, né? Mas camisa 7. Camisa 7, o clássico, né? Mas era muito bom, porque era um tempo muito simples, meu time era muito bom. Nos dias de hoje, talvez nem fosse um grande time, mas para a época era muito bom. Meu time tinha Claudinho, tinha o Brandão, Ademar, um meia muito bom, depois foi para o Londrina, foi campeão da Taça de Prata. O Brandão pai, né? Que jogava também junto. Era o Julinho, o goleiro, o Machadão, que era centroavante. Enfim, era um bom time. Mas aí, quando eu parei de jogar, o Alcir me convidou. Eu falei, vou quebrar o galho, não sei mexer com isso. Comecei a entrevistar, tudo que passou na minha cabeça como atleta, eu transportei para o repórter. E quando foi no dia seguinte, eu falei, Alcir, gostou? Aí falou assim, o chefe está te chamando. O chefe da rádio me chamou no escritório dele e falou assim, você quer trabalhar com a gente como repórter? Eu falei, você está me dando emprego? Será que eu fui bem assim? Não, foi ótimo, a introdução foi maravilhosa. Eu falei, então tá bom. E ali eu comecei, e fiquei 10 anos, acho que lá. Depois eu fui para Londrina, né? Aí mas mesmo lá eu já tinha feito a Copa do Mestre 86, só que eu fui como motorista. Sério? Sério. O Paulo Vitor era goleiro do Fluminense. Sim. E a esposa dele foi junto com a Paula, que era a mulher do Cláudio Adão. Tinha uma outra que eu não me lembro se era a mulher do Edinho, uma coisa assim. Então eram 3 mulheres que precisavam de alguém para ficar com elas, para levar elas para todo lugar lá. E eu me candidatei, tudo pago. É bobo, né? Aí do que eu fiz? Eu comecei a comercializar. Antes tinha muito isso, né? Você vendia uma participação para as rádios do interior. E fechei ali umas 10 ou 12 emissoras de rádio, quer dizer, ganhei um bom salarinho. Fui lá com tudo pago, hotel e tudo, passei na Cidade do México inteiro, com as mulheres muito bonitas, né? Ficava até com vergonha, ficava todo mundo olhando, e eu estou fazendo o que com essa mulher? Aí, o cara andando com 3 mulheres na rua, olha eles! E carro bom, né? Mas enfim, daí na volta, foi em 87, aí eu fui para Londrina. Aí eu comecei a trajetória de muitas viagens, de muitos conhecimentos, porque dali eu fiz 90 a Copa do Mundo, fiz 94, aí em 98 já estava aqui, então deu para fazer essas 4 Copas do Mundo, das 3 trabalhando, e ingressei. E depois eu vim para cá, e da minha vida para cá, todos vocês acompanharam, sabem como é que foi. Mas foi natural, pelo jeito, esse processo de jogador para repórter, não foi assim tão difícil não como foi parecia? Difícil, porque eu imaginei assim, eu vou fazer o que eles faziam comigo. Você lembrava que os Tongos faziam errado também? Não vou fazer. Contava história, contava piada, mas aí você sempre tem que ter alguém para você que sirva, né, de espelho. Como eu era muito ouvinte de rádio, mesmo quando eu jogava futebol, eu passei a ser mais assíduo, então mais frequência, eu dormia corridinho, né, para aprender alguma coisa, para me inspirar. E aquilo foi, eu acompanhando muitas emissoras do Rio, de São Paulo, eu fui, sabe, um pouquinho daqui, eu tirava um pouquinho do Dudu, da Ju, e foi somando tudo para fazer a minha personalidade, para ter o meu trabalho. Entendeu? Então ali foi legal e foi dando certo. Graças a Deus deu certo. Não fiquei rico, porque a rádio não deixa ninguém rico. Não. É? Mas conheci e se ficou rico tem uma coisa errada. O aprendizado do Dudu foi excepcional, porque vocês sabem muito mais do que eu que a prática dentro do rádio esportivo ela é muito maior do que a teoria. Né? A prática te ensina, te educa, conheci culturas.
Entendeu? Lugares que eu nunca imaginava viajar, viajou. Se você tá afim, você aprende muito, né? Muito. Sim. Mas o que me deixou mais assim, com vontade, sabe, o que entrou na minha veia, o rádio esportivo, foi exatamente isso. Porque eram viagens, era conhecimento, sabe? E nunca me dei mal. Eventualmente essas besteiras que os repórteres passam, por exemplo, estava em Oslo, na Noruega, 11h30 da noite tinha sol. Eu falei, meu relógio está errado. 11h30 escurece e clareia 3 horas. Ou você dorme nesse pouquinho, ou se preferir a noite para dormir. E entrei numa loja para comprar um presente, uma lembrança para minha mulher. E estou tentando explicar para a mulher o que eu queria, e ela ria, e ela ria. E eu falei, essa mulher está tirando sal na minha cara, né? Vou embora. Ela falou assim, não vá. Quando ela falou, não vá, eu falei, ué. A senhora fala português, eu estudei 10 anos em São Paulo. Mas eu deixei você falar porque você estava agoniado. Que sacana. Ela gostou do sofrimento, né? Foi muito engraçado. Então essas coisas aconteceu muito, né, durante a trajetória, de muitas viagens, de muitas histórias. E a gente. E isso ensina, né? De certa forma ensina. Em Oslo mesmo, nós não tínhamos hotel, inclusive o Luiz Roberto estava junto com a gente, estava eu, Luiz Roberto, o Romeu César, Adolfo Campos de Goiânia, não tinha hotel, porque. E olha que não era frio, porque lá eles vivem no frio, da neve, do esqui, e era calor. Só que não tinha hotel, porque acho que tinha um congresso médico, uma coisa assim lá, e não tinha lugar para ficar. Rodamos, tentamos alugar kitnet, e não tinha. E a equipe da Globo, que ia transmitir o jogo do Brasil contra a Noruega, tinha alugado um apartamento. E o Luiz Roberto ficou com eles, logo no começo que o Luiz Roberto estava entrando, ele saindo da Rádio Globo para ir para a TV Globo. E nós ficamos lá. Aí encontrei no saguão do hotel o Demar e Toguinhó, o Tony Maria Filho, e tinha mais um, acho que era o Batalha, tá, no estado de São Paulo. Só fera, só veterano. Todos sentados ali. E eu contando para eles, assim, pô, não conseguimos hotel, cara, para ficar aqui. Ele falou assim, nós dormimos na noite passada aqui do jeito que você está aqui. Meu sentado na portaria do hotel, no saguão do hotel que estava a seleção brasileira. Então, pelo menos aqui nós não perdemos nada, dormimos aqui. Aí eu falei, vamos acomodar por aqui, então, é o jeito. Aí nisso apareceu um chileno, e o chileno gosta muito do brasileiro, né? E o chileno ofereceu a casa dele pra gente ficar. Eu, o Romeu e o Adolfo Campos. Nisso, o Romeu falou assim, o Luiz Roberto arrumou uma vaga pra mim lá, eu vou arrumar uns papelão, vou dormir lá onde ele tá. Eu falei, tá legal. Então ficou eu e o Adolfo, fomos pra casa desse chileno. Não tinha onde se agarrar, né? E o chileno, gente boa, arrumamos uma camisa, pedimos pro Américo Faria a pegar alguns autógrafos, demos a camisa para ele estava com o filho no colo, chorava, o chileno chorava. E levou a gente para a casa dele, ficamos lá, 3 dias na casa do chileno. Queríamos dar um presente, ele não quis. Aí o que nós fizemos? Pegamos o dinheiro de uma diária comum, de um hotel, né, e demos para ele. E ele não queria, a mulher dele estava grávida. Eu falei, não, mas compra um presente, isso é um presente nosso, nós não estamos pagando a estadia, nada não. E ele finalmente pegou. Esse chileno se apaixonou por nós. Até recentemente ainda recebi, depois eu nem sei se ele está mais lá, ele mandou muitos cartões postais, sabe? Então manteve contato durante muitos anos. Muitos anos, depois daquilo ficamos muitos anos mantendo contato. E a coisa que curioso, só o trabalho proporciona. Só o trabalho do rádio, da TV, claro, proporciona. Naquela época que as rádios frequentavam muitos jogos da seleção brasileira, hoje é muito difícil viajar. Mas foram muitas passagens como essa que me ensinou. Quer dizer, isso que eu estou te contando é uma cultura, por quê? Nós sentamos no café da manhã com um chileno e disse a ele, escuta, você não está trabalhando, a sua mulher não está trabalhando porque ela está grávida. E você falou, não, eu fico em casa o tempo que a minha mulher ficar até ganhar neném. Eu falei, mas no Brasil não é assim, eu falei, mas aqui é. E se perder o emprego, você fica à disposição dos ministros. Não tem presidente da República na Noruega. Você fica à disposição. Se ele precisar que você vá varrer uma rua, você tem que varrer, porque ele vai te pagar o salário. Você está desempregado, lá não tem pobreza. Você está desempregado porque você recebe o seu salário normal, até você arrumar outro emprego. Ou, vamos dizer, a prefeitura, arrumar um emprego para você. Então, é quase igual ao Brasil, né? Bem parecido. Bem organizado. Mas então essas coisas vai ensinando a gente, sabe? Estou contando essa passagem porque já tem muitas outras. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma muito engraçada, né? Então, em Miami, eu e Zé Calil, saindo atrasado, nós estávamos no Biltmore Hotel e tinha aqui no treino da seleção e era longe. E atravessar Miami é terrível. Cada um tem um carro, né? E aí eu falei, Calil, estamos atrasados. Eu falei, não, mas vamos dar um jeito. Eu falei, então tá bom. Aí pegamos o carro, estava o carro locado e 4 pistas, nas 3 lotadas e uma vazia. Eu falei, essa pista deve estar em concerto. Não é possível, ninguém anda ali. Aí, de repente,
Vamos andar ali, vamos embora, nós estamos atrasados. Deu uma seta e entramos, mas não deu 2 minutos. E aqueles polícia grandes. Polícia de filme. Polícia de filme. Os americanão grandão, bigodão. O cara me deu uma dor, eu não entendi nada. Nervoso. Eu falei inglês, eu já não entendi. Nervoso, foi pior. E eu falei, mas calma, senhor. E mostrei aquele $1 ambulante que a gente chamava, que é uma credencial desse tamanho. Mostrei para ele, nós estamos a trabalho, coisa e tal, e com muito custo ele entendeu. E não sei por que ele livrou a nossa cara, porque não tem lá não existe quebra-galho. Lá não. Não existe. E chegando lá no treino da seleção, contamos essa história pro pessoal. Aí que eu fui entender que ali naquela pista só anda quem está com 4, 5 pessoas no carro. Em 2 não pode. Por que eles fazem isso? Veja a cultura. Para incentivar as pessoas. Porque nós estamos aqui em 4. Aí, se nós vamos lá para a TV, aí vamos cada um com um carro. Por quê? A Juliana, não, eu quero ir comer, o Dudu quer ir com o dele, o Christian, então eu vou comer porque aí eu venho a hora que eu quero, e é assim que eles funcionam lá. Então, para incentivar que ande todo mundo junto, se vai para o mesmo lugar, quem anda com mais de 4 dentro do carro, vai para aquela pista. Como lá ninguém anda em 4, tinha um trânsito tremendo lá direito e a pista vazia. Foi aí que a polícia quase que arrebentou. Histórias do Jairão aí. Ô Jairo, você conviveu com uma transformação no trabalho do repórter. Foi. Você começou, certamente, com maleta de transmissão no ombro, carregando fio de energia, né, que a gente usava para conectar, muito choque. E já estava, quando subiu, brincando assim, né, para a cabine, você subiu no momento da era do microfone sem fio, do gravador digital, como a gente está gravando aqui hoje. Você era do tempo do AK, eu daquele gravadorzão. Isso. Marantes. Tive né? 3. Como é que era essa vida do repórter antes? Porque hoje é muito assim, né? Já entrevista pelo WhatsApp. Você tem celular, você tem tudo ali, né? Você pode filmar, você pode gravar, você pode já mandar a matéria pronta, enfim. Agora, naquele tempo não, né? Não tinha. Mudou para o lado bom para alguns, ruim para outros. Eu diria que hoje está até mais confortável o trabalho. Porque antes você trabalhava mais. Antes você tinha que ir atrás da notícia. Hoje está com facilidade. Antes não, antes você tinha que ir atrás. Antes você tinha uma entrevista coletiva, você olhava atrás de você, tinha 300 pessoas para fazer o mesmo trabalho seu. E era aquela misturada de microfone. Eu vou contar até uma outra história em vista disso, que aconteceu com a gente em Orlando, não, acho que foi em Athens, na final do pré-olímpico, da Olimpíada de Atlanta. A seleção ficou... Foi nessa mesma época que eu contei a história lá de Miami, que a seleção ficou em Miami e depois foi para Athens disputar com a Nigéria a final. E aí teve uma entrevista coletiva na chegada do ônibus, porque tinha livre acesso em tudo, vestiário, ônibus, onde quisesse. E aí aquela multidão, e o polícia americano não entendeu aquilo, ele achou que era briga, ele entrou no meio dando borrachada em todo mundo. Eu mesmo levei uma nas costas, que eu tô com vergonha até hoje. Toda vez que chove, dói. Então, era assim, por quê? Porque era disputada a entrevista, sabe? E aí a gente achava ruim, vamos organizar. Não sei se vocês pegaram esse tempo da organização. Primeiro a TV, depois ele faz o rádio, aí faz o jornal. Eu lembro que a gente foi cobrir uma Copa América uma vez. Isso. Em que os jogadores ficavam num salão e a gente ia rodando. Exatamente. Teve isso. E agora até não faz muito tempo. Acho que foi a Copa 99. América do Uruguai. Do Paraguai. Sentava todo mundo ali e a gente ia passando. Cada um fazia 2, 3 perguntas. Mas o que era bom é que a imprensa ela se entendia bem. A imprensa se entendia bem. Passava matérias. Entendeu? Na Copa de 94, no corte do Ricardo Gomes, eu, por coincidência, às vezes o trabalho do repórter é esse, mas é muita coincidência. Eu estava chegando no restaurante do Hotel do Brasil, da Seleção Brasileira, e passou o doutor Lídio, e eu não lembro quem era o outro médico, acho que era aquele de Minas, era o doutor Lídio mais um de Minas. E aí os dois passaram e falaram assim, mas e aí então? O que é que nós vamos fazer? E eu parando ouvindo, né? E eu estava atrás, eles não me viram, eles falaram assim, vamos cortar, não vai ter tempo de recuperar. E o corte do Ricardo Gomes aconteceu ali, na hora do almoço, e a entrevista coletiva era à tarde. Quer dizer, eu já fiquei sabendo que o Ricardo Gomes ia ser cortado, estava lá para querer. E o que eu fiz? Na hora do programa,
Mandei bala. Ricardo Gomes vai ser portado hoje à tarde. O médico do doutor, ele vai dar entrevista coletiva. Todo mundo achou que para mim a sala de imprensa era enorme, né? Uma redação como os jornais. Enorme. E daí você enchia, né? Você Não, encheu. Eu aumentei a voz. Juliano, era a minha obrigação. Eu se consagro, né? Eu falei assim, ó, Ricardo Gomes, atenção, ó, a manchete. Ricardo Gomes será cortado logo mais às 15 horas na entrevista coletiva do médico. Esse cara tá brincando. Não tinha um fake na época, né? Não era fake news. Aí juntou aquele povo na minha mesa ali, na nossa, porque são estúdios, né? Juntou. E nisso, tava o Tino e o Mauro Naves. Me arruma essa matéria aí, você tem a matéria? Eu falei, não tenho, não gravei. Eu só falei, eu não podia gravar, eu estava escondido. Eu só ouvi que eles vão cortar o Ricardo Gomes, eu posso me dar mal. Eles iam almoçar. Uhum. Eu falei, mas é mesmo? Então, estou falando para você. E o Tino nisso falou assim, ó, eu não vou dar essa notícia, não tenho essa informação. Então não deu a notícia, que era o Globo Esporte. Ele não deu a informação. Quando foi à tarde que o médico cortou, o Lídio anunciou o corte dele, só foi todo mundo olhando para mim. Eu falei, eu já sabia. Eu não vou me vangloriar, eu só falei porque eu ouvi. Aí, como diz o Capitão Hidalgo, nessa hora você tem que fazer o peito de pombo. Você tem que ficar lá. Desculpa, gente. A história, né, do furo de reportagem também era diferente naquele tempo. Né? Hoje a gente lida com segundos, né? Quem deu a notícia primeiro na rede social... Perdeu a graça, né? A verdade, por isso que eu disse, não comer bons por um lado, ruim pelo outro. E você levar furo de jornal era pior ainda, porque o jornal ia sair no dia seguinte. Entendeu? Mas o furo era a grande história, o furo era o grande negócio. Pô, eu e o repórter da Folha de São Paulo, o Brasil chegando para treinar em Palo Alto, chamava de Los Gatos, uma coisa assim. E o Romário veio na direção do repórter da Folha de São Paulo, eu não me lembro o nome dele. Não sei se era Sérgio. Sérgio Rangel. Sérgio Angel, perfeito. Vinha na direção dele e eu ali. Meu Marantes pendurado, como você disse, eu não tive dúvida. O dedinho parece um cano, né? Não sei se a Juliana pegou. Hack play? Não. Pumba, deixei gravando e aqui, cruzei o braço com o microfone. Você fazia com o dedo, você apertava os dois com o dedo só. Apertei os dois e com o microfone aqui, e deixei ele vir. E aí ele veio vindo de dedo, xingando, porque você botou no jornal, minha mulher ficou sabendo, porque lá tinha uma festa da Brahma, né? Uma festa. E todo mundo descia, os jogadores desciam, né, das acomodações, ficava um pouco ali e subia. E aí o Sérgio colocou, o Romário participou da festa. Não sei o conteúdo exatamente, mas o Romário ficou bravo, porque a mulher dele ligou para ele, ficou bravo. E ele deu uma dura no cara, e xingou, e brigou, e se acontecer alguma coisa comigo, vou te responsabilizar, e coisa e tal. E eu gravei tudo aquilo. E fiquei com aquilo. Agora, eu pergunto para você, a minha dúvida era notícia? Alguém ia dar. O jornal já tinha colocado a matéria que o Romário participou da festa. E certamente colocaria no dia seguinte que o Romário foi tirar satisfação com o repórter. O que eu fiz? Eu mandei a matéria para o ar. Livre, com palavrão e tudo. E aí, de novo, a rapaziada queriam me comprar a matéria. Isso é muito engraçado. Mas é muito interessante, assim, até eu que sou de uma geração que veio depois, bem, um pouquinho depois, aí... escutar tudo isso muito assim. Depois, não seja razoável. Não, o bullying é forte, viu? Escutar tudo isso não tenho nem palavras pra descrever, né? Momentos que eu criança, ainda vi, pelo menos, por exemplo, o Tetra. O que é o Tetra? É um grande momento, uma tudo coisa isso. Maravilhosa. E você viveu. Eu estava de perto, pra você ter no uma local, noção, eu estava a 3 palavras. degraus do Galvão com o Pelé. Quando o Galvão gritava e eles se abraçavam. Foi uma loucura, a coisa mais linda que eu já vi. Porque você vivia aquele momento, porque eu me sinto campeão do mundo, porque eu participei com eles, era o dia a dia, abraçado com os caras, entrevistando os caras todo dia. Não tinha essa coisa de os médicos, o técnico tinha entrevista marcada. Isso sempre funcionou assim. Jogadores, como disse o Cristian, fazia aquela fila e você ia entrevistando. Então, você convivia com eles. Fora o microfone, eles te contavam histórias fora do microfone, então você sabia daquilo. E eles conquistando o título, aquilo era como se você estivesse dentro do campo. O Bebeto, o Romário, sabe, com o Branco que machucou, ele fez aquele belíssimo gol. Então, ontem, inclusive, o Branco estava dando entrevista para minha mulher, esse cara é um cara sensacional, eu me sinto parente dele. Por quê? Porque você viveu com os caras. São 30, 40 dias, foi 40 dias porque tinha a preparação, né? Nós fomos para Edmonton, no Canadá, depois fez um amistoso em
Deixa eu ver se eu me lembro. Daqui a pouco eu me lembro. Já era nos Estados Unidos. San Diego. Foi um amistoso lá, aliás, com uma lua de 58 graus. Eu me lembro que o J. Matheus, ele estava pingando, o cabelo dele começou a escorrer. E eu fiz um chapeuzinho de jornal, tipo um barquinho, botei na cabeça dele, no final do jogo o jornal estava amarelo, você vê, o sol tinha baixado. Era uma coisa de louco aqui, ó, porque os jogos eram meio-dia. O Brasil fez o amistoso em San Diego ao meio-dia. Então, a gente viveu tudo isso. Isso aí é história em convívio com os próprios atletas. Hoje você não convive mais com o atleta, você não sabe mais quem é. Você não sabe como é o atleta. Então, para a gente que comenta futebol, muitas vezes você tem que falar, resumir a história no jogo e analisar a conduta do jogador. Quando antigamente você sabia o que o jogador passou. Por que ele não jogou bem? Porque ele teve um problema na concentração, porque ele tem um problema em casa. E sabia o que ele fazia no treino, né? E sabia o que ele fazia porque você olhava. Hoje a gente não vê treino, né? Não vê? A gente mal vê 15 minutos ali do aquecimento e só. Essa é a grande diferença. Não sabe como é o treinamento. Gerão, me permita um comentário aqui só. Acho que é importante para muito estudante de jornalismo, muita gente ainda continua, não sei porque Cargasal querendo fazer jornalismo esportivo, né? Já eu teve em casa, né? Exatamente. Mas essas duas histórias que você contou especificamente, de ter ouvido alguma coisa assim, até fiz esse dia um texto falando sobre os tais dos headphones, que as pessoas põem aquilo aí e o mundo some. Isso o repórter perdeu com a tecnologia, de ficar atento ao que está acontecendo. Então, às vezes, nós estamos aqui conversando, mas eu acabei de ouvir que ele mexeu aqui um negocinho no crachá dele. Então, as pessoas perderam essa noção espacial. Obviamente, está mais difícil fazer o jornalismo, está mais difícil fazer tudo na vida, porque não se tem mais acesso direto às coisas. Exatamente. Só que se você perder esse faro, isso que te fez dar o furo do Ricardo Gomes e o BO do Romário, ficar esperto, acabou. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso, né? Você não pode, você tem que continuar com aquele feeling de repórter. É uma das coisas que você ainda pode dar um passo atrás, recordar o que você fazia lá atrás. Por exemplo, eu trabalhando hoje, eu jamais usei os dois pontos. Eu uso um, porque eu estou acompanhando a minha jornada, mas eu sei o que está se passando. No mundo, né? No mundo, claro, porque de repente daqui a pouco vem alguma coisa aqui, vem alguma coisa através de uma outra pessoa, você tem que estar atento. Então, isso ainda é possível, é capaz, mas antes não, antes era muito atento, todo mundo muito atento, todo mundo. Eram repórteres extraordinários. Cheio de avião, né? Um monte de avião. Um monte, porque eram todos bons. E ter o convívio com o atleta, facilitava ainda mais isso, porque os caras tinham a notícia, tinham a informação. Sim. E eram informações verdadeiras porque o atleta, o dirigente passava. Era uma informação direta, não tinha assim, intermediário como tem não hoje. Não tinha. Né? Em Los Angeles, todo mundo sentado, esperando acabar o treino para entrevistar os jogadores que vinham ali na beira, uma corda separando a imprensa do campo. E chegou o Ricardo Teixeira, foi uma correria só. Foi todo mundo entrevistar ele. Isso não corre mais hoje. E o Ricardo Teixeira era o Ricardo Teixeira. Era o presidente da CBF, alguma coisa tinha. Entendeu? Então, sempre tem alguma coisa com o dirigente do futebol. Né? Então, era isso. Mas o Dudu utilizou um caso que é o grande problema hoje é esse. Você não está mais influenciado diretamente nos fatos que ocorrem. Você está concentrado mais naquilo que você está ouvindo aqui. E no telefone. E no telefone. Ô Jairo, muitos repórteres subiram, né? Saíram da reportagem e foram pro comentário. Acho que morreram, né? Subiram a cabine. Não, subiram no céu. A cabine é alguns pro céu, né? Mas assim, tem gente que seguiu, né, carreira do Osiris Nadal, o maior exemplo. O Osiris é diferenciado, né? Ele é apaixonado. Ele tem uma paixão maior do que a nossa do tempo. Ele é apaixonado, não tem. Mas subiu Heraldo Leite, hoje é comentarista da Globo. Subiu Henrique Guilherme. Então são muitos, quase todos, né? E você também subiu. Como é que foi para você essa transição? Então, aí é que está o grande problema que me faz hoje ser comentarista dentro de um segmento meu. Eu tenho meu jeito próprio. Não sou contra a atual linguagem. As coisas mudam, você tem que acompanhar as mudanças. Não sou contra. Na medida do possível, eu emprego alguma coisa do atual, mas eu gosto mais do meu jeito, do meu tipo, antigo, futebol raiz, né, que hoje falo. Então, não foi difícil, Cristian, porque eu empreguei tudo aquilo que eu aprendi dentro do campo. Mas foi uma iniciativa tua? Foi
Foi porque, a partir do momento que o aeroporto virou rodoviária, que não me cansou mais ainda. Eu já estava muito cansado. Eram muitas viagens. Dos meus filhos, eu acho que só a Isabela agora que eu vi crescer, se formou. Os outros eu não tive como formar. Eu viajava muito, andava muito. E, então eu não parava em casa. Essas coberturas de 40 dias, 30, 40 dias fora de casa. E aí você começa em janeiro, termina em dezembro. Termina em dezembro. Então não tinha como. Então eu levei para a cabine o que eu aprendi dentro do campo. Né? Com o sotaque o mesmo, com o ensinamento de que dentro do campo você sabe o que acontecia e para comentar você tem que usar o que você passou lá. Por exemplo, é difícil eu pegar num pé de um jogador todo instante. Ele jogou mal, aquele jogo ele jogou mal. Mas eu não posso dizer que ele é um perna de pau, que ele não vai servir para o futuro, porque são problemas que o atleta de futebol, eles têm a vida nossa. Eu também tenho meus problemas em casa. O Christian tem, a Ju tem. Os problemas que, de repente, influenciam na hora do trabalho. Você vem trabalhando com a cabeça importante ter cheia. essa sensibilidade. Você pode estragar com a Claro, carreira de um jogador não fazendo há um dúvida. comentário. Você tem uma voz que Perfeito. é muito ouvida. Exatamente. E aí pode impactar de Isso forma é uma das coisas que eu significativa. levei, que eu procurei levar para a cabine. Ter um entendimento do que acontece no dia a dia. Para piorar um pouco a situação, você não vê mais treinos. E antes você via. Era até mais fácil. Você fala, olha, eu acompanhei o treino, trabalhou assim, 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 mas jogou errado. Hoje você não vê mais. Então, quando os técnicos, os jogadores dizem, vocês pegam muito técnicos e tal, eu falo assim, minha gente, a gente não sabe o que se passa no campo. Que o técnico vai no microfone e fala, fulano passou gripado a semana inteira, não trabalhou, veio Depois do jogo. depois do jogo. Você não é obrigado a saber. Então, essas coisas é que você tem que levar para o conhecimento do povo. E o meu comentário, eu procuro ser muito cauteloso exatamente por isso. Como disse a Ju, para não atrapalhar a carreira futura do atleta. Porque ele também sente. Eu sinto quando eu recebo uma crítica, eu não me empolgo com o elogio, mas sinto quando eu recebo uma crítica. Não, gente, mas o cara é profissional também, ele tá lá só pra trabalhar, ele não tá lá pra Perfeito. não quer estar lá. Você sente isso. Então, a partir do princípio que você também sente, né, uma crítica e se envaidece com o elogio, o atleta é a mesma coisa, é o ser humano comum, natural, normal, tem o talento de jogar futebol com as pernas, mas é preciso tomar muito cuidado. E a parte tática, né, e a técnica mais ou menos vai nesse caminho, e a parte tática é aquilo que você vê. Eu não senti muita dificuldade não ao subir para a cabine, não. Eu até tinha desconfiança que eu não iria durar muito, sabe? Não sei se vai dar certo. Por quê? Porque você achava que não ia É um reinício, né? Ah, entendi. Eu como repórter, eu fazia brincando, né? Mas subir para comentar um futebol era terrível. E eu falei, será que vai dar certo? E foi indo. Foram aceitando e eu estou lá até hoje. Jair, eu queria te perguntar como que foi assim, a questão de você ter um filho, que é o Juninho, né? O Jairo Júnior, lá na Transamérica também. Como que foi essa questão dele, de repente, decidir ou, enfim, decidir que ia seguir os seus passos? Foi uma coisa que você incentivou, veio dele? Como que é hoje trabalhar junto com ele? Você queria bater nele quando ele... Não, eu queria que ele estudasse uma outra profissão. A minha filha queria ser jornalista e eu... Convenceu, graças a Deus. É muito complicado. É o mercado, né? O mercado é difícil. É cruel. Não é questão da profissão, eu acho lindíssima. Maravilhoso. Mas é o mercado. Aí eu falei pra ela, vai pra outro lado. Se formou como fisioterapeuta. E aí o Juninho foi assim, eu trabalhando em viagens e ele em casa, com a caixinha de fósforo sentado no sofá, fazendo reportagem. Não tem jeito daí, né? Eu chegava em casa, aí no futuro ele começou a pegar o gravador. Eu tinha 5, 6 gravadores, 3 maras, mas esses pequenininhos tinha um monte. Ele pegava aquilo e gravava. Eu peguei, falei, onde que ele gravou aqui? Ele fez a reportagem do jogo, via pela televisão e fazia reportagem. Pra ele mesmo, pra Pra você? ele mesmo, não, pra ele nem queria me mostrar. Eu fui ver aquilo, falei, esse moleque tá fazendo reportagem, tá até engraçado, hein? Não liguei. Aí surgiu uma vaga na Rádio Clube para ser office boy. Ele pegou e passou de office boy para a mesa, de operar, e aí foi aos poucos pegando reportagem com o finado Cavalcante e foi embora. Aí o que eu fiz? Eu fui incentivar, porque não tem mais como tirar. Uma coisa que ele, sabe, ele quis, gostou e foi.
Então, o lançamento foi assim. Acho ele um belíssimo profissional, sou suspeito de falar. Mas ele é esforçado, ele no meu tempo se daria bem. Porque ele vai para dentro, ele procura, ele busca. E eu acho que o repórter tem que ser assim. O repórter não pode se acomodar, mesmo nos dias de hoje. Não pode se acomodar. O repórter tem que ser fuçado, tem que descobrir. Te dá uma notícia, vai lá, você vai descobrir, você vai chegar nela, entendeu? Jairo, a gente já, né, o tempo vai passando, a gente não começou, a gente nem beirou a tua história no rádio, mas a gente já está na reta final do programa. Agradecendo, claro, você, foi muito bacana, você na hora aceitou vir fazer o programa, você não me perguntou em que horas, primeiro eu aceito. Depois ele foi... Depois eu fui perguntar onde é que era. Mas assim... que eu ia no centro. No mesmo jeito que a gente terminou o primeiro programa, eu queria que você ajudasse a gente nessa reta final a citar personagens que merecem ser lembrados na história do rádio. A gente lembrou alguns, se eu não me engano, Dudu, a gente gravou aquele primeiro antes ainda do falecimento do Ayrton. Foi. Por mais que assim a história do Ayrton ela tenha momentos turbulentos na reta final, mas o Ayrton é um cara especial na história da comunicação paranaense. Mas vamos lembrar de mais gente aí nesse desfecho, pessoas. Você citou dois que eu acho super importantes, o Alcir Ramos e o queridíssimo J. Mateus, uma das figuras mais queridas da imprensa brasileira. Paraplégico, trabalhando daquele jeito, viajando o mundo inteiro. Esse cara merece esse cara tem que ter um nome de alguma coisa, uma coisa importante no estado. Ele viajou, tem até uma brincadeira com ele que eu fiz uma vez, nós estávamos num voo para Amsterdã e a aeromoça foi pegar a muleta dele para colocar em cima, né? No avião. Eu falei, não deixa no pé dele, porque ele esquece, ele já esqueceu da outra vez. Aí a aeromoça foi embora, voltou, olhou para mim e falou assim, mas como ele esqueceu? Então por que ele usa isso? Uma brincadeira que o avião inteiro deu risada. Deixa aí, não deixa que ele vai esquecer isso aí. Mas ele é um fantástico. O JB Faria, pelo rádio que fez, proprietário da rádio Pai Querer. Vamos dizer... Nós estamos falando a feita de Estado? Aqui. O Lombardi, acho que vocês já falaram muito, né? Foi um cara que me chamou 3 vezes, eu nunca quis vir, quando eu vi ele morreu. 3 vezes ele me chamou para vir para a Rádio Clube, eu não vinha, e quando eu resolvi, ele morreu no mesmo ano. No mesmo ano eu vim para cá. Esse é um cara também fantástico. Tem muita gente boa no rádio. Pessoas que a gente... a gente não fala dele porque ele está sempre com a gente aqui, mas... que merece sempre o nosso abraço, que é o Marcelo Ortiz, que é um cara... Sim, Ortiz é sensacional. A turma de hoje, né? Que ele transmite, né, no trabalho do Jacir, o Sicupira... São muitos. Pessoas que estão no nosso dia a dia, mas também outros, né, Dudu? Você conviveu com alguns, o Jair lembrou do Cavalcante aqui, né? Aliás, no programa com o Mário Neto, eu lembrei do Jair, inclusive. Mas que não tá ainda velho para lembrar, E tem as figuras folclóricas também, né? Como Lorival Caiute, Birubiru. O Lorival Caiute entrevistou o ônibus. Entrevistou o ônibus, perdeu a escalação, o vento levou a escalação, e o árbitro reserva pisou no papel, e ele foi abaixar, caiu no pé do árbitro. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. É o rádio, né, que proporciona isso, né? Você levava a sério e tinha os momentos de lazer dentro do rádio. O Caiute um dia pegou no sono durante um jogo. Dormiu. Terminou o jogo e ele não sabia quanto tinha dado o jogo. Lá em Bandeirantes tinha um amigo meu que dormiu também. Tava muito sol, muito quente. O Paulo Roberto Campeão, que trabalhava na Rádio Cabine, entrou debaixo de uma placa. Deitou ali para fazer o jogo deitado, porque ele não aguentava o sol. Tomava umas cachaças, aquele sol das 3h30, jogo 3h30. Entrou debaixo da placa e dormiu. Em Vila Maria não tem lugar. Tá bom também, em né? Vila Maria não tinha se esconder. Era só dia e noite. Mas o jogo não devia estar contribuindo, né? Devia estar bem parado também, né? Jogo do interior, né? Vai querer um clássico. Então, mais uma vez, como eu falei da vez anterior, viva o rádio e viva o Jairo! Obrigado! Valeu! Grande beijo a todos.